Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020, Dia Internacional do Jazz. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a cobrança sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil deve ser feita a governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento para tentar conter o contágio pela Covid-19. Bolsonaro também afirmou que os países que adotaram o chamado isolamento horizontal registraram maior número de mortes por coronavírus, o que contradiz os dados divulgados. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos assina contratos para as obras da Linha Verde para a aquisição de 12 VLPs, veículos leves sobre pneus. Presidente Jair Bolsonaro cancela a nomeação de Ramagem para a direção da Polícia Federal. Tribunal Superior do Trabalho suspende decisão sobre entrega de máscaras a funcionários da Urban em São José dos Campos. INSS normatiza prorrogação automática do auxílio-doença. Avião colide com um pássaro ao decolar no aeroporto de Guarulhos e turbina pega fogo. Retorno é feito em São José dos Campos. Decreto torna obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos de Caraguatatuba a partir de segunda. Brasil tem 78 mil casos de Covid-19, com 5.500 mortes. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre o bom humor do presidente Bolsonaro, elogiando Gilmar Mendes e coisas semelhantes na posse do novo ministro da Justiça. Por outro lado, diante de Dias Toffoli, ele se queixou da interferência de um ministro do Supremo, impedindo, com uma liminar, de dar posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal. Vou falar também sobre a política. Os aspirantes à corrida presidencial estão muito agitados, porque Sérgio Moro agora entrou também na disputa. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7-4. Repita. 7-4. A Prefeitura de São José dos Campos assinou ontem os contratos para as obras da Linha Verde para a aquisição de 12 VLPs, veículos leves sobre pneus articulados. O corredor sustentável vai interligar as regiões sul e leste, bem como a região central. A Linha Verde, segundo a Prefeitura, vai facilitar o acesso a serviços e estimular o desenvolvimento econômico ao longo de sua extensão. As obras da primeira fase do projeto terá início na Estrada do Imperador, na região sul, até o terminal intermunicipal na região central. O contrato tem valor de 55 milhões de reais, sendo 30 milhões de aporte do governo estadual. Na etapa posterior, o projeto ainda cria o Anel Viário Leste, uma nova via que vai permitir a interligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra. Também foi assinado o contrato no valor de 34 milhões de reais para a aquisição dos 12 VLPs articulados que irão trafegar pela Linha Verde. O presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito na tarde de ontem o decreto que nomeou o delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. A reversão do ato foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. O texto atende a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a indicação de Ramagem e apontou possível desvio de finalidade na decisão de Jair Bolsonaro. A nomeação tinha sido publicada no Diário Oficial de terça-feira, junto com
o nome do novo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça. A posse de ambos estava marcada para ontem em cerimônia no Planalto. O evento foi mantido com a posse de Mendonça e do novo advogado-geral da União, José Levi Melo. O novo decreto também anula a exoneração de Ramagem como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Com isso, ele deve voltar ao posto até que o impasse jurídico seja solucionado. Estradas. Situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos, Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra, Ayrton Senna, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito fluindo bem, com neblina em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom, com neblina e sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, com tempo nublado. Tem pare e siga. 7h06. Repita. 7h06. Em atendimento a uma ação civil pública, os pedidos de prorrogação de auxílio-doença serão feitos automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, enquanto durar o fechamento das agências. A regra está prevista na portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, os pedidos de prorrogação serão efetivados de forma automática a partir da solicitação por 30 dias ou até que a perícia médica presencial retorne, limitado a 6 pedidos. Para resguardar o direito do segurado, o INSS também prorrogará automaticamente aqueles auxílios que foram concedidos por decisão judicial ou em que a última ação tenha sido de estabelecimento ou ainda via recurso médico. A portaria normatiza ainda todo o procedimento deste tipo feito em benefícios a partir do dia 12 de março deste ano para pedidos de prorrogação já agendados e que, em consequência da pandemia, não houve possibilidade de realização da perícia médica presencial. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, suspendeu a determinação de fornecimento de máscaras, luvas e álcool em gel para os funcionários da Urban. E a aplicação de multas pelo não fornecimento até a apreciação do agravo regimental pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT. A decisão leva em consideração a argumentação da Urban sobre a dificuldade de se encontrar estes materiais no mercado e a prioridade para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no atendimento às vítimas do Covid-19. A ação inicial foi proposta pelo sindicato que solicitou essa entrega. Até que haja um julgamento final, a medida está suspensa. Apesar disso, a empresa distribuiu kits individuais de proteção ao Covid-19 aos funcionários que trabalham nas ruas onde não há disponibilidade frequente de água e sabão e dificuldade de acesso ao álcool em gel coletivo. Agora 7h08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 20 graus. Nesta quinta-feira o dia será de predomínio de sol na região. No vale haverá chance de formação de névoa úmida ainda pela manhã. As temperaturas estarão estáveis, com amplitude térmica significativa. Em São José dos Campos e Jacareí os termômetros devem registrar hoje máxima de 27 graus. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. A gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, bom dia, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom dia à equipe Jovem Pan e aos ouvintes. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre a cidade, se aproximar da população através da Rádio Jovem Pan. Lembrando que você também pode participar, só ligar, mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. O nosso número é o 99707-7791. Vou repetir, 99707-7791.
91. Prefeito, vamos começar falando sobre a linha verde. O senhor assinou ontem o contrato para o início das obras e também para a compra dos 12 VLPs. Quando começam as obras, prefeito? Olha, a etapa inicial desse contrato é o projeto executivo. Então, os próximos 3 meses, projeto executivo, o canteiro de obras já será implementado, a ordem de serviço será dada logo após a emissão da licença pela CETESB. Até a semana que vem a CETESB deve emitir a licença, as exigências solicitadas pela CETESB foram cumpridas, então a gente acredita que na semana que vem teremos novidades em relação à licença e, consequentemente, o início efetivo da obra. Em relação aos veículos, já foi emitida a ordem de serviço, a obra e o veículo, 18 meses. A maior obra viária voltada a transporte público, ao transporte de massa na nossa cidade. Nessa etapa são 14 quilômetros, saindo da região sul da cidade, 40% da população vive na região sul de São José dos Campos, que poderá se deslocar nessa primeira etapa até a região central, mais precisamente próximo ali já da rodoviária nova. Então essa etapa da linha verde é muito importante, com os 12 veículos elétricos com baterias, movidos então à eletricidade, com sustentabilidade, preservando o meio ambiente, sem poluição sonora, sem poluição do ar. Então é um sistema inovador. São José será referência a partir de então com veículo leve sobre pneus. Os valores para essas obras, né, tanto na aquisição, a compra dos 12 VLPs, também da linha verde da construção, é uma parte da prefeitura e tem uma parte do governo do estado também. No total, ela está programado? Qual a expectativa de valores, prefeito? Olha, a obra primeiro, 55 milhões é o valor da obra. 30 milhões serão, já com convênio assinado, fornecidos pelo governo estadual. Portanto, caberá à prefeitura um investimento de 25 milhões. Mais da metade, o governador João Dória encaminhou para a cidade através de um convênio com o governo do estado. Em relação aos veículos leves sobre pneus, o custo é de 34 milhões, são 12 veículos elétricos, com 23 metros de comprimento, capacidade para até 190 passageiros, ar-condicionado, metronizado, que nós chamamos. O projeto será desenvolvido, é um produto feito sob encomenda, não existe nenhum veículo desse, nem no Brasil, tampouco fora do Brasil, específico para essa utilização. No caso dos veículos, 34 milhões, 10 milhões desses 34 virão da licitação da Zona Azul, ou seja, o transporte individual, quem anda de carro é quem vai estar financiando o transporte de massa, no caso, comprando, adquirindo esses veículos leves sobre pneus. Então, dos 34 milhões, 10 milhões da licitação da Zona Azul. E com relação à obra, prefeito, deve favorecer trabalhadores da cidade? Sem dúvida, né? Existe o compromisso, 80% no mínimo dos funcionários devem ser da cidade. A construtora já acaba de entregar uma nova obra, deve estar entregando nos próximos dias, uma obra feita ali na Marginal da Dutra, muito importante, e agora assume essa grande obra da cidade, maior obra então, viária voltada à mobilidade urbana. Nós já tivemos ao longo desta gestão 2 grandes obras, a Via Cambuí, a maior obra viária em extensão da cidade, e a Ponte Estaiada, do ponto de vista técnico também a obra mais complexa já feita na nossa cidade. Ponte Estaiada que foi liberada na semana passada e virou atração até aqui em São José, né, prefeito? Todo mundo indo passear de carro lá para verificar como ficou, postando foto, vídeo. Como é que o senhor viu essa ação das pessoas, né, dos moradores da cidade? Olha, nesse momento ainda especial, com muita alegria, né? É um momento onde as pessoas estão abaladas do ponto de vista psicológico, essa questão da pandemia, com medo, e aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de sair e conhecer, acabaram levando essa experiência para aqueles que têm que ficar em casa, os idosos, os portadores de comorbidade. Você só deve sair se necessário, mas foi um momento, vamos dizer, de elevação da autoestima do cidadão de São José. Então a gente já viu de tudo, desde as fotos muito lindas, postagens muito sérias, postagens muito engraçadas, né, fazendo referência às cidades vizinhas, enfim, já vi um pouco de tudo, mas fiquei muito contente, e lembrando que a parte de baixo, né, a parte da rotatória em si ainda não terminou, então agora a gente ainda tem 30, 45 dias preparando melhor as travessias de pedestre, a sinalização, a semaforização.
Então, o complexo viário da Ponte Estaiada, porque não é só as duas pontes, né? Nós temos os novos pontos de ônibus, agora o ponto do Extra já está num novo lugar, com uma cobertura maior, dando mais conforto para quem usa o ônibus. 2 novos pontos, na subida, ali próximo do Tori, um novo ponto. Na descida, também perto de uma empresa de sanduíche ali, um outro ponto. Então, a nova ponte do Senhorinha duplicada, a direita livre na descida do Aquários e, por fim, a ciclovia, uma também das maiores ciclovias ligando a região oeste à região sul da cidade, que já tem um trecho pronto e agora estamos preparando as passarelas para unir então toda essa ciclovia. Então, um complexo viário da Ponte Estaiada e do Arco da Inovação que vai sendo entregue para a população. E no máximo 30, 40 dias a gente deve entregar todos os outros, as outras melhorias na parte inferior dessa grande obra. Quando o senhor falou da linha verde, o senhor citou a Zona Azul. Como é que está o processo em São José? Porque, por enquanto, nós estamos sem Zona Azul, né? Como é que está a questão? Quando volta a funcionar? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o processo caminhou bem, a licitação, agora houve um questionamento, as empresas já se apresentaram seus documentos, sempre é natural que haja questionamento com quem perdeu, com quem ganhou, um querendo tirar o outro da licitação. Então se cumpre agora 5 dias úteis em relação a esse questionamento de uma das empresas. A partir daí se abre a proposta de preço. Lembrando, por volta de R$10 milhões será a outorga, que nós vamos aplicar 100% nos veículos leves sobre pneus. Mas além disso, nós temos uma participação do faturamento da Zona Azul. Então hoje é 15% e o faturamento mínimo também é 15% na nova licitação. Então a empresa que ofereceu o maior percentual passa então a ganhar a licitação. E tem uma novidade, a Zona Azul terá sensores eletrônicos no chão, nas vagas, onde você em tempo real vai poder saber qual rua tem vaga, qual não tem. Nós vamos ter painéis nas ruas mostrando rua tal, 5 vagas, rua tal, 3 vagas. Também uma Zona Azul bastante moderna que nós vamos implementar, se Deus quiser, a partir do final de junho. Essa é a nossa programação. Tá certo, nós estamos com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, e logo após o intervalo vamos conversar sobre Covid-19, prefeito. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21-39-22-30. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600-6000. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou em queda de 2,94%, vendido a R$ 5,35. Foi o terceiro recuo seguido da moeda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, subiu pelo terceiro dia seguido, avanço de 2,29%. A Bolsa de Nova York fechou com alta acentuada ontem. O principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial, subiu 2,21%. O tecnológico Nasdaq teve alta de 3,57%. Euro cotado a R$ 5,80 teve queda de 2,41%. Agora 7h24. Repita. 7h24. E voltamos a falar com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, São José tentou no Supremo Tribunal Federal, no STF, suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impediu a abertura do comércio e implantação do isolamento seletivo, que teria começado nesta segunda-feira, dia 27. O senhor já teve a resposta do STF? Olha, Giovana, primeiro deixar claro, nós publicamos nosso decreto embasado em informações, dados científicos na ciência. Tivemos aqui uma decisão, então, contrária da Justiça em primeira instância, recorremos ao Tribunal de Justiça, onde também a desembargadora não julgou o mérito, mas não entendeu que deveria suspender a decisão da juíza de primeira instância. Com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, já que existe uma decisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, que deixa entender, né, sempre tem várias interpretações na questão jurídica, que o Supremo teria outro entendimento. Encaminhamos, então, ao Supremo essa reclamação. Vale lembrar que nós tivemos aqui, no estado de São Paulo, 2 cidades, como exemplo, que tiveram
tiveram suas decisões mantidas pela Justiça. O Ministério Público entrou, Atibaia e Araçatuba tiveram suas decisões. No caso de Atibaia, ganhou em primeira instância na Justiça da cidade, recorreu-se para o Tribunal de Justiça, aquele mesmo Tribunal de Justiça que não aceitou a nossa colocação, aceitou a de Atibaia, portanto, Atibaia tem o seu comércio aberto nesse momento por conta dessas decisões judiciais. E Araçatuba, a mesma coisa, em primeira instância foi bem sucedida na sua cidade, através da justiça da sua cidade. São José dos Campos, eu não consigo entender como a gente pode ter uma mesma ação e várias decisões distintas, né? Mas ainda assim nós vamos recorrer, a gente deve acatar, claro, esse é o objetivo, eu nunca vou desrespeitar uma decisão judicial, e então nós encaminhamos a nossa reclamação ao Supremo Tribunal Federal, e esta noite acabei de receber, o Supremo Tribunal Federal entendeu que este tipo de ação que nós fizemos não poderia ser realizada antes da decisão da desembargadora do Estado, porque ela não decidiu nada, ela apenas não aceitou cancelar a suspensão feita pela Justiça aqui em primeira instância. E agora o Celso de Mello então fez um despacho onde ele também não julgou nada, mas julgou que ele não poderia receber nem essa ação por conta de não haver a decisão ainda da Justiça no caso do Tribunal de Justiça. Provavelmente essa decisão vai acontecer daqui a 15, 20 dias, a gente não sabe qual é o prazo, mas assim que acontecer, e se a gente não tiver uma nova orientação por ponto de vista do governo do Estado, nós vamos tentar mais uma vez. Então, lamentavelmente, aproveito aqui a grande audiência da Jovem Pan para dizer que nós vamos ter que aguardar um pouco mais, e todos os recursos possíveis foram feitos pela Prefeitura. O senhor tem conversado sobre isso também com o governo do Estado de São Paulo, inclusive o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou ontem com a gente aqui do Jornal da Manhã e afirmou que o senhor apresentou os números de São José. A conversa foi boa, prefeito, na sua visão? Houve algum avanço na questão do isolamento seletivo com o governo, né, tratado diretamente com o governo do Estado? Olha, ou não? O senhor não tem esperança? Não, sim, eu tive a oportunidade, lembrando que eu também sempre acredito e acreditei no diálogo, né, no olho, isso faz toda a diferença, e o governo do Estado está aberto para conversar, na verdade, pensando no decreto que eles farão, né, anunciarão no dia 8 e farão valer a partir do dia 11. Então era o momento de mostrar que cada cidade tem sua particularidade, e é importante que o decreto do governador entenda isso, né? Tem condições de infraestrutura, cada um fez sua lição de casa. Eu vi esses dias agora começaram a aparecer postagens do governador do Amazonas, quanto ele pagou lá num respirador, do governador de Minas, e aqui em São José dos Campos, por exemplo, pagamos por volta de R$50 mil os respiradores que nós compramos e já chegaram de indústria nacional. Então nós vamos fazer a nossa lição de casa. Antes mesmo das cidades se mobilizarem, nós já estávamos fazendo essa lição, melhorando a infraestrutura do nosso hospital municipal, comprando EPI, comprando equipamentos, por isso que nós estamos numa condição diferente em relação a outras cidades. O que eu pedi ao governador é que isso fosse levado em consideração na emissão do novo decreto, para que cada região ou cada cidade pudesse ter um tratamento diferente em relação à infraestrutura já realizada. A gente tem muitas cidades no estado que nem caso ainda tem, ou não tem nenhum tipo de óbito, então é importante que as particularidades sejam contempladas no decreto do governador. Foi esse o foco da nossa. Além disso, eu falei sobre o hospital regional, a importância de ampliar os leitos para Covid no hospital regional, e também sobre os resultados do exame do Adolfo Lutz. Nós ainda aguardamos os resultados, o Adolfo Lutz já fez todos os exames, isso foi informado pelo governador, mas há algum problema no sistema, existe um sistema que chama GAL, que ele não está atualizado, portanto a gente ainda tem muitos casos do Adolfo Lutz aguardando. Nos últimos 15, 20 dias, nós compramos os exames, agora nós não dependemos mais do Adolfo Lutz, por isso que os resultados recentes a gente tem a cada dia. Já os antigos a gente aguarda de 15, 20 dias atrás, quando a gente ainda não fazia os nossos próprios exames. Hoje nós contratamos exames e fazemos os próprios exames. Posso passar aqui para você a posição do Hospital Municipal de ontem? Por favor, prefeito. Então, no caso do hospital, é importante sempre dar transparência. E o objetivo da transparência não é minimizar a doença, né? Essa é uma doença grave e que parte da população pode sofrer muito e até ir a óbito por conta desse tipo de doença, que ainda não tem uma vacina, que ainda não tem um tratamento comprovado, mas tem sim já a experiência dos médicos da cidade, do Brasil, e as condições do clima e da situação da nossa cidade. Então, São
José dos Campos, ontem à noite, no Hospital Municipal, eu não estou falando de toda a cidade, no Hospital Municipal, onde nós temos 70 leitos de UTI, 35 reservados somente para atender o Covid. Nós temos 3 pessoas internadas na UTI apenas e 7 pessoas na nossa enfermaria. Graças a Deus. 88 pessoas já passaram por essa ala do Hospital Municipal criada por nós, a ala Covid. Alguns até estavam com Covid, outros eram suspeitos e não foram confirmados, mas esses 88 tiveram alta já da nossa ala Covid. Tivemos no total 5 óbitos, né? E ainda um óbito aguardando o exame de confirmação. Então, nesse momento, nós temos 10 pacientes, apenas 3 utilizando um dos 34 leitos de UTI criados neste momento para atender a questão do Covid na cidade. O senhor falou do hospital municipal, mas na cidade nós temos 10 óbitos registrados e 215 casos positivos. A gente percebe, prefeito, que vem crescendo esse número. Qual a expectativa? Isso deve, por exemplo, o senhor está aguardando os resultados, né, desses exames que já foram para São Paulo, já foram analisados, mas a prefeitura não teve esse resultado. São os exames que o senhor falou de 15, 20 dias atrás. O senhor acredita que esse número vai crescer? Qual a expectativa da cidade? Está dentro da curva que a cidade espera? Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, Giovana, é uma excelente colocação, até porque, de fato, a cada dia nós teremos mais casos. É natural que assim seja. O que nós temos é que nos preparar para que a infraestrutura pública e privada da cidade... Hoje nós temos mais gente internada nos hospitais privados do que nos hospitais públicos. Então nós temos que preparar a infraestrutura privada e pública para poder acolher essas pessoas e tratar da forma correta. Hoje nós estamos com tranquilidade para cumprir o nosso papel. O seu papel como cidadão é evitar sair de casa, quando sair se cuidar, colocar máscara para frequentar espaços internos, no transporte público, cada um fazendo a sua parte. Então, claro, nós teremos sempre mais casos, é uma doença que aí está e tem essa capacidade, até com certa facilidade, de transmitir de um para os outros. Lembrando que 85% a 90% das pessoas que pegarem essa doença não terão nem sequer qualquer sintoma, mas numa pequena parte isso pode se agravar e muito. Por isso que a gente tem que ter as nossas equipes. Uma outra notícia boa que eu gosto de compartilhar junto com as notícias que não são tão boas é que a nossa equipe no Hospital Municipal nós temos por volta de 5 dias e meio de utilização da UTI. Que é muito menor do que da Europa, né? Então a gente consegue ter um protocolo de tratamento e que a grande maioria das pessoas estão se recuperando, como a gente viu, 88 pessoas já tinham se recuperado. Então os tratamentos estão caminhando bem, os protocolos estão corretos, a nossa equipe está correta e a cidade está preparada. Ainda que a gente tenha mais casos, provavelmente o que vai acontecer? Serão confirmados mais casos, nós teremos infelizmente mais óbitos. O que a gente tem que ver é que se estiver dentro da nossa capacidade de atender estas pessoas na rede pública e privada. É para isso que a gente trabalha todos os dias, a equipe do comitê, sempre deixando uma infraestrutura adequada para atender a população. Então você deve fazer a sua parte, se cuidar, principalmente você idoso, portador de comorbidade. Temos participação do ouvinte, a Leila, prefeito, que é aqui de São José dos Campos. Ela gostaria que a gente perguntasse ao senhor qual é a possibilidade de um decreto para abrir as lojas de tecidos e aviamentos, porque todos estão fazendo máscaras, né? E é muito difícil achar material com as lojas fechadas. Ela tem toda a razão, né? Lamentavelmente ainda não se previu no decreto estadual essa abertura. E ela tem toda a razão, acho que ficou de fora esse tipo de atividade, o que na minha opinião deveria estar aberta para poder justamente alimentar essas pessoas que estão as costureiras, até era uma geração de renda, né, para essas costureiras poderem vender as suas máscaras e ao mesmo tempo cuidar da população. Então, do ponto de vista do município, nós estamos lamentavelmente agora amarrados em relação às decisões judiciais e nada podemos fazer de ampliação, a não ser que o governo do estado decrete ou o governo federal enquadre nos serviços essenciais. Prefeito, falando sobre o governo federal... Mas vale lembrar, que deixa até uma coisa que eu esqueci, é importante, ela pode atender pedido por telefone, então as pessoas podem ligar, encomendar e ela entregar na porta, lá não há problema, isso ela pode fazer, o delivery, isso está autorizado a fazer porta fechada sem a porta aberta, portanto já atenderia aí as costureiras, já lembrando aqui do delivery.
Prefeito, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a cobrança sobre as mortes pela Covid-19 no Brasil deve ser feita aí a governadores e prefeitos, que inclusive, né, atenderam ao isolamento. O que o senhor achou dessa fala do presidente? Olha, foi uma fala assim destacada do meio de tudo que ele falou, no mínimo infeliz, né? Eu acho que essa missão é de todos, é do governo federal, que tem se mobilizado, o seu ministério. Nós recebemos recursos do governo federal, atendemos o boletim 11 do Ministério da Saúde com o nosso decreto de isolamento seletivo. Acho que a responsabilidade, sim, é do governo federal, é do governo estadual, é do prefeito, mas é também de cada um fazendo a sua parte. Eu sempre dividi as responsabilidades e assumi as minhas responsabilidades. Repito, a prefeitura investiu em infraestrutura, está usando bem esses recursos do governo federal e do governo estadual para que a gente compre, adquira materiais e faça tudo com muita seriedade. Inclusive, essa semana, a prefeitura distribuiu máscaras no transporte coletivo de São José. Isso mesmo. Muita gente, aliás, me cobra em relação a um decreto exigindo o uso de máscaras. O que nós quisemos fazer primeiro, não estamos dizendo nem que isso não será feito, mas primeiro a gente queria abastecer a população com máscaras. Muita gente já está sem dinheiro, né? As pessoas já estão com dificuldades até de comprar o básico para comer, para se alimentar, e a gente exigir que a pessoa acabe gastando um dinheiro para comprar uma máscara não seria correto do parte do poder público. Fica fácil a gente fazer essa exigência. Então agora nós vamos continuar distribuindo na próxima semana máscaras, quando são mais de 100 mil máscaras, que a gente acha que vai atender bastante bem as pessoas, principalmente as que mais precisam, se bem que cá entre nós eu já encontrei gente vendendo no centro as máscaras que nós distribuímos. Sempre tem gente querendo levar vantagem, seja o comerciante que quer vender o álcool gel pelo triplo do preço, o administrador público que também é corrupto, que está aproveitando essa oportunidade para comprar as coisas acima do preço, ou essa pessoa que vai lá, pega 3, 4 máscaras e resolve fazer uma banquinha para vender no centro da cidade. Então já recebi também denúncia, lamentavelmente numa situação de crise, a gente vê que tem muita gente querendo levar vantagem nessa situação. Mas a gente quis primeiro fornecer as máscaras, 100 mil máscaras, principalmente no transporte público. Depois nós vamos dar um novo passo, com certeza, para falar sobre a obrigatoriedade de máscara, principalmente nos ambientes fechados. Nós estamos conversando com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. A hora... 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. E estamos com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, uma pergunta interessante. O Éder, que está participando com a gente aqui pelo YouTube, mandou a sua contribuição. Ele diz o seguinte: com a baixa utilização das UTIs em São José dos Campos, como o senhor mesmo mencionou agora há pouco, se a cidade corre o risco de receber pacientes de outros locais, né? Em São Paulo, a utilização das UTIs já está mais de 80%. A Prefeitura, inclusive, de São Paulo espera que para a próxima semana atinja 100%, e já se fala na possibilidade de mandar, né, essas pessoas, os doentes mais graves, para outras cidades do interior do estado. O senhor já teve alguma sinalização nessa questão? Olha, primeiro deixar claro, nós temos um hospital regional. No hospital regional, a prefeitura não está nem contando com as vagas do hospital regional. São 10 vagas de TI e 20 de enfermaria. São José dos Campos hoje não tem ninguém internado no hospital regional. São pessoas de cidades vizinhas, até mesmo cidades da região de Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquecetuba, enfim, que estão sendo encaminhados para o hospital regional, nessas vagas. Quando eu falei dessas do hospital municipal, são vagas que a gente tem o controle. O que aconteceu? Nós tínhamos a oportunidade, quando eu criei essas novas, além das 35 UTIs que nós já tínhamos, mais 34 UTIs só para o Covid, a gente tinha a oportunidade de escrever ela no Ministério da Saúde para receber recursos para essas vagas. Eu optei por não fazê-lo. Portanto, elas não estão em sistema algum, elas pertencem ao município, e eu queria preservar essas vagas, essas 34 vagas,
para o município. Então eu abri mão de receber um recurso para garantir que a gente teria essas vagas disponíveis para o cidadão de São José dos Campos. Então esse é o nosso objetivo. Então foi assim que nós fizemos para evitar que isso aconteça. Nós ainda temos outras 35 vagas de UTI no Hospital Municipal que estão dentro do sistema nacional, mas nós estamos atentos na utilização dessas 34 vagas, que, como eu disse, são três pessoas hoje internadas na UTI. Então a gente acredita que isso não vai acontecer, até porque, como eu disse, a minha decisão foi não escrever estas novos leitos dentro do sistema nacional, inclusive para receber recursos. Falei, não, nesse momento a gente consegue administrar com o recurso que a gente tem, mas eu quero garantir que o cidadão de São José terá suas vagas de UTI. Prefeito Edson, ele mora no Jardim São Dimas, próximo ali da Unesp, e diz que abriu um protocolo na prefeitura reclamando para que a prefeitura não utilizasse, neste momento, os sopradores para a limpeza das calçadas, principalmente agora com a pandemia do Covid-19, também é uma época de tempo seco, né, para quem tem rinite e tal, e ocorre que ele fez essa solicitação, mas a resposta foi que este tipo de limpeza não ocorria no endereço dele. Talvez, na verdade, a sugestão dele foi ampla para a cidade toda, não especificamente para a casa dele. Vou verificar com os nossos profissionais. Agora vem chegando, né, o outono e aí a gente tem a queda das folhas. Eu não sei exatamente como é o processo, mas é uma colocação interessante, até porque o tempo está seco, né? E isso talvez prejudique, levanta mais poeira. Uma boa colocação dele, sim. Vamos verificar o que pode ser feito. O Wellington Guzmão é morador do Jardim Satélite. Queria saber quando vai ser feito, prefeito, o asfalto da Avenida Salinas. Olha, naquela região, primeiro nós estamos fazendo a ligação da Evangélicos com a Salinas. E agora o asfalto novo, que ele deve estar perguntando, que nós já fizemos em algumas ruas da região sul, Cidade Jardim, Andrômeda, Zé Guilherme de Almeida, agora na região central da cidade, Siqueira Campos e toda a região central, não tem a previsão do asfalto novo. O que nós temos é a nova via ali nas Salinas, ligando o Evangélico com as Salinas. O Bruno é morador do Urbanova. Ele gostaria de saber se tem previsão de interligar o bairro Mantiqueira, que fica ao lado da Vila Paiva, ao Urbanova. Olha, não, a Via Jaguari, que nós estamos aguardando a licença ambiental, uma nova grande obra, 15 milhões do governo estadual, governador João Dória, e 15 milhões do município, aguarda a licença também para poder ser emitida a ordem de serviço. Essa a gente espera até o final de maio. Não está prevista essa interligação. Continua ainda apenas com uma passagem provisória que ainda tem lá, não está programada a interligação oficial. Prefeito, nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, gostaria de que o senhor falasse um pouquinho sobre essa segunda etapa da vacinação contra a influenza, que tem até o dia D marcado para o dia 9 de maio, e também sobre os 18 médicos que chegaram a São José dos Campos para atender a população. Sim, o programa Mais Médicos permitiu que São José tivesse 22 vagas, 18 médicos se apresentaram. Eu fiz questão de recebê-los pessoalmente. A grande maioria da região de São José, Caçapava, Jacareí, o que me deixou muito contente, porque a gente conseguirá, quem sabe, no futuro manter esses profissionais na nossa rede. Então eu fiquei muito contente com isso. E muita gente também é de fora, mas a maioria, eu diria que 70%, 60%, 70% são profissionais aqui da região que agora tiveram a oportunidade de fazer parte do programa. Vai nos ajudar muito, principalmente nesse momento de pandemia, e se somam, na verdade, a nossa estratégia, que é a terceirização de 3 UBSs, agora nesse momento, começa a partir de segunda-feira. Com essas UBSs, os profissionais que estão nessas UBSs vão reforçar a equipe de saúde. Lembrando, a gente tem muitos profissionais afastados, até por conta da doença, do Covid. Então, para que a gente pudesse reforçar a equipe, nós passamos 3 UBSs para entidades assumirem, e esses profissionais da prefeitura vão reforçar as equipes das outras UBSs e dos outros atendimentos na área de saúde. Então, esses 18 médicos, que devem agora também ser complementados com mais 4, a gente já sabe que tiveram novas inscrições de médicos, totalizando os 22 médicos do programa Mais Médico, do programa de estratégia de saúde da família, muito importante. Sobre a campanha de vacinação, começamos então essa nova etapa. Existem doses disponíveis nas UBSs, né, através da rotina, sempre voltada para aquela faixa etária e os profissionais previstos na legislação.
Prefeito, obrigada pela sua participação e tenha um bom dia. Eu que agradeço, sempre lembrando e reforçando para que cada um faça a sua parte, higienize as mãos com água e sabão em casa, não leve as mãos aos olhos, à boca, saia sempre que puder em áreas livres com máscara, em áreas internas obrigatoriamente use máscaras, e você que é idoso, portador de comorbidade, idoso como Clemente, né? Fique em casa, né? Fique em casa, respeite a quarentena, cuide de você, cuide da sua família, cada um fazendo a sua parte, a gente vai poder passar por esse período de crise com muito mais rapidez e menos resultados negativos. Obrigado e um bom dia a todos. A hora? 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 7h50. Repita. 7h50 e está na hora da boa notícia do dia. O governo do estado de São Paulo está com 20 mil vagas abertas para cursos em EAD, ensino à distância, gratuitos de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual. São 4 opções em áreas de tecnologia da informação, gestão e idiomas. As inscrições e as aulas são realizadas de forma online, sem que o interessado precise sair de casa. No total, são 8 cursos de curta duração oferecidos pela Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 17 de maio por meio do site viarapida.sp.gov.br. Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, os radares estarão operando hoje na Rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, na Rua Guaianazes, em Santana, na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite e na Avenida Anchieta, na Vila Diana. E tem fumacê programado hoje para a região sul, nos bairros Campo dos Alemães e Alto do Bosque. Estradas. Atualização da situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos de Jacareí, trânsito tranquilo. Guarulhos e São Paulo, tráfego normal, sem pontos de lentidão. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, trânsito em boas condições. Rodoanel Maricova, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem com neblina em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom, com sol em toda a extensão. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, com tempo nublado no trecho de Planalto em pontos isolados e tempo bom no trecho de Serra. E devido a obras na altura do quilômetro 42, sentido São José dos Campos, e a partir do quilômetro 64 tem pare e siga. 7h52. Repita. 7h52. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Embora o governo federal tenha sinalizado que pretende liberar o retorno do futebol brasileiro em breve, clubes, dirigentes, entidades e federações estaduais não estão em consenso sobre essa ideia. Se para alguns a pandemia do novo coronavírus deve ser deixada para trás e é o momento de voltar aos treinos nos próximos dias, para outros ainda é preciso ter um pouco mais de paciência. Os times estão de férias coletivas e devem se reapresentar no início de maio. Gabigol já está de volta ao Rio de Janeiro. O atacante foi o primeiro dos jogadores do Flamengo que passou as férias longe a retornar para aguardar a retomada das atividades no Ninho do Urubu. O rubro-negro se diz preparado para voltar aos treinamentos, mas segue à espera do aval do governo do estado do Rio de Janeiro. Oficialmente, a quarentena por conta do coronavírus se encerra hoje, assim como as férias dos jogadores. Mas o governo já deixou claro que o isolamento social ainda é necessário. Com isso, a tendência é que o elenco inicie uma rotina monitorada em casa antes de retornar ao CT.
Em um comunicado divulgado ontem, o governo da Suíça autorizou a retomada de competições esportivas profissionais, como o Campeonato Suíço de Futebol, a partir de 8 de junho, sem a presença do público. Outra medida anunciada pelo Conselho Federal da Suíça é a permissão para retorno aos treinamentos esportivos a partir de 11 de maio. Atletas amadores só poderão treinar em grupos de no máximo 5 pessoas, sem contato físico e respeitando as regras de higiene e distância. Mas os profissionais estão liberados para treinamentos com um número maior de participantes. O Campeonato Suíço foi interrompido no início de março, após 23 rodadas disputadas. O Corinthians deve anunciar na próxima semana corte no salário dos jogadores. Por meio de nota oficial, o clube informou que aguarda apenas o fim do período de férias do elenco para agendar uma reunião e definir de que maneira o acordo será selado. Atletas e comissão técnica, em tese, voltariam ao trabalho a partir de sábado, mas já é consenso de que o prazo não poderá ser cumprido devido à manutenção do isolamento social. O clube comunicou seus funcionários sobre um corte de 50% a 70% de salários e benefícios. A medida deve durar pelo menos 30 dias. 7h55. Repita. 7h55. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Ontem o presidente Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, com a presença do presidente do Supremo, Dias Toffoli, com a presença do ministro Gilmar Mendes, que ele elogiou bastante, né? Com a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, que o presidente Bolsonaro chegou a dizer que tem amor à primeira vista com ele. O presidente Bolsonaro está com um espírito muito, digamos, amoroso, porque na noite passada disse que estava gostando muito dos jornalistas, né? Disse isso sorrindo. Prestou continência para o novo advogado-geral da União, que tem o status de ministro, José Levi, prestou continência e recebeu continência de volta, porque Levi é um dos egressos de colégio militar. De 22 ministros, 7 são egressos de colégio militar. E o novo ministro, André, o novo ministro da Justiça, pediu ao presidente Bolsonaro que cobrasse mais operações da Polícia Federal no combate à corrupção. Muita gente vem notando que, nos últimos tempos, operações parece que ficaram mais mornas em relação à corrupção. O presidente Bolsonaro, diante de 2 ministros do Supremo, queixou-se da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu uma liminar impedindo a posse, naquele momento, do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Ele disse que Alexandre Ramagem é uma pessoa que ele conheceu depois de ter sido eleito em segundo turno, foi designado pela Polícia Federal da época, pelo ministro da Justiça da época, né, para dar segurança ao presidente, né, e que foi designado por ser uma pessoa de destaque na Polícia Federal, de uma carreira brilhante e capaz, né, e que Bolsonaro passou a conhecer e a gostar dele, né? E eu acrescento o seguinte: parece que o pecado dele é ser amigo do presidente, ser amigo dos filhos do presidente. Aliás, é tudo muito estranho. Outro dia apresentaram um novo ministro da Justiça como evangélico, deixando de lado que ele é um jurista brilhante, com pós-graduação no combate à corrupção na Universidade de Salamanca e um premiado com o prêmio Inovare por sua atuação na recuperação do que o juiz Nicolau e o senador Luiz Estevão desviaram na construção daquele foro trabalhista lá de São Paulo. Mas, enfim, aí o presidente se queixou, dizendo que o artigo 2º da Constituição fala em independência de poderes, ou seja, se queixou da interferência de um juiz do Supremo, e não é a primeira vez, em atos de nomeação do presidente da República, e acrescentou que ainda tem esperança que essa liminar seja derrubada e que Ramagem possa ser nomeado diretor da Polícia Federal. Eu digo aqui o seguinte: interessante, é a mesma coisa que dizer que o sujeito pode ser o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, né? Mas não pode ser o diretor da Polícia Federal.
Se fosse nos Estados Unidos, seria dizer que o sujeito que pode ser diretor da CIA, da CIA, mas não pode ser diretor do FBI, do FBI. Coisas meio estranhas. Bom, outras coisas que a gente tem visto ontem, por exemplo, é que aqueles que sonham em ser candidatos à presidência da República ficaram muito preocupados, muito agitados com a entrada de Sérgio Moro, né, se oferecendo a serviço do país e já tendo o apoio de um grupo de 14 senadores. Né. Parece que o sonho de Moro está provocando pesadelos naqueles que sonhavam ser candidatos à presidência da República. Por fim, eu queria fazer um registro sobre a manifestação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Eles estão se queixando que muita decisão de prefeito e de governador está coagindo a prática da religião, cuja liberdade está prevista em vários artigos da Constituição, né? Sem que isso provoque danos à saúde, nem agrupamento, mas fechamento de templos e impedimento de cultos estão chegando a extremos. Por exemplo, em Santa Catarina, uma família fez um culto em casa com 5 pessoas presentes e a polícia invadiu a casa para interromper o culto. Incrível uma coisa dessas. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá! Bom dia, Vale.